Salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve a nossa Mãe querida, aquela que nos abraça, que nos protege, que ilumina nossa caminhada com essa luz que tanto precisamos, que tanto necessitamos para o dia a dia, para essa caminhada cheia de desafios, cheia de obstáculos, de tropeços muitas vezes, mas nós temos a certeza de que a nossa Mãe Santíssima está o tempo todo do nosso lado, estendendo a mão, colocando a sua mão na nossa cabeça, no nosso coração, entregando a todos nós essa paz que muitas vezes buscamos no mundo, mas que somente ela, somente o seu Filho, o Cristo, pode nos dar, somente Deus tem este poder de nos dar esta paz. Então hoje, aí onde você estiver, vamos pedir a Maria Santíssima cada vez mais essas bênçãos, essa paz que buscamos, esse amor que tanto precisamos e somente encontramos no amor de Deus, no amor de Jesus, o seu Cristo, e no amor de Maria Santíssima. Aí onde você estiver nesse momento, se você puder, é claro, feche seus olhos, receba essas bênçãos chegando até você, ou se lembre das bênçãos que sempre chegaram na sua vida, que muitas vezes não agradecemos, não somos gratos o suficiente. Mas aí onde você estiver nesse momento, não perca tempo. Mentalize essas bênçãos. Mentalize Maria Santíssima te abraçando agora, colocando sobre você o seu manto de luz, este manto azul que podemos sentir sobre as nossas cabeças. Porque Jesus sempre nos ensinou que Ele nunca nos abandona, que todos esses amigos espirituais estão do nosso lado. E como no Sermão da Montanha, Jesus nos ensina que bem-aventurados somos nós, que bem-aventurados são os seus filhos, que bem-aventurados somos filhos de Deus, e que juntos neste momento, nesse instante, onde mentalizamos este amor, mentalizamos as bênçãos de Maria Santíssima, de Jesus, o Cristo de Deus, juntos, num só coração, neste Sermão da Montanha, nós dizemos as palavras que Jesus disse a toda a multidão. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 12, nós vemos as palavras de Jesus. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava aos seus discípulos, dizendo: Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo, fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Que assim seja. Amém. Na consagração da prece, na hora sagrada em que os anjos cantam em louvor a Nossa Senhora. E que todos os que estiverem em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, recebam essas bênçãos de Maria Santíssima, recebam este amor para todos aqueles que estão na terra e no céu da terra. Em especial, pedimos por Maria Elúzia Paiva Lopes, que passou para a pátria da verdade, a grande pátria espiritual, há 1 ano, mas que ela sempre recebeu e sempre receberá as bênçãos de Maria Santíssima. E todos esses que estão em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, que possam receber este amor. E pedimos a Ti, Maria Santíssima, cubra-nos com o Teu manto protetor, este manto de luz, este manto de amor. Juntos, num só coração, em uma só voz, nós rogamos a Ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os vossos filhos, Mãe, agora, na hora da nossa morte e por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Que possamos sempre, nesses instantes onde podemos parar um pouquinho, sentir esta paz, sentir este amor de Maria Santíssima por todos nós. O dia a dia, muitas vezes, é meio pesado, traz para a gente algumas angústias, algumas tristezas. No dia a dia, essa rotina acaba tirando um pouco o nosso foco das orações, e isso é o que nós não podemos deixar.
Então, quando nós temos esses instantes para parar um pouquinho, para falar com Maria Santíssima, falar com Jesus, o Cristo de Deus, agradecer sim por todas as bênçãos recebidas, porque nós recebemos muitas bênçãos, mesmo que muitas vezes seja em forma de desafios, mas é tudo isso que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução. Então, sempre que a gente puder parar um pouquinho para sentir esta paz, para dar continuidade ao longo do dia, neste horário das 18 horas, que a gente possa sentir esta paz para ter um sono reparador, um sono regenerador do nosso corpo físico, para que no dia seguinte nós possamos ficar bem, nós possamos continuar a caminhada aqui na Terra. E em falando em bênçãos de Maria Santíssima, nós recebemos tanto amor, isso já desde quando nós conhecemos a história de Maria Santíssima, Maria de Nazaré, com seu filho Jesus. Então, eu trouxe aqui um trechinho deste livro, Maria, Mãe de Jesus, onde Humberto de Campos trouxe um pouquinho da vida de Maria, depois da crucificação do seu filho, onde sempre, quando lembramos desses momentos, muitas vezes até nos entristece, mas nós sabemos que, tirando essa tristeza, que foi o que Jesus fez por todos nós, Ele ressuscitou, Ele viveu novamente, Ele trouxe tanto amor, tanto ensinamento. E eu trouxe aqui um trechinho justamente dessa passagem, logo após o desencarne, de Jesus, a crucificação de Jesus, logo depois ele ressuscitou. E aqui conta um pouquinho como foi, momentos depois desse acontecimento, onde João Evangelista levou Maria, para morar ali em Éfeso, para viver em Éfeso, onde ela continuou a sua caminhada, ajudando todos aqueles. E aqui conta um pouquinho dessa história. Juntamente com João Evangelista, Maria foi para uma habitação simples em Éfeso, de onde se avistava o mar, no alto da pequena colina, distante dos homens e no altar imponente da natureza. Se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade. E como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Maria aceitou alegremente. Éfeso ficava pouco distante, porém, todas as adjacências se povoavam de novos núcleos de habitações alegres e modestas. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava as suas lembranças, falava dele, Jesus, com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só. Decorridos alguns meses,
grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores, ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus. Ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e a nossa Mãe Santíssima. Na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus, mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam a presença era para sua alma um brando e delicioso tesouro do coração. O título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente acorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor divino. Então nós temos aí este exemplo que ficará sempre em nossos corações. Maria nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando esperança com essa palavra. Tudo passa. E realmente tudo passa. Quando muitas vezes nós vamos ver algumas coisas que nós passamos, achamos que nunca íamos passar por isso, achamos que íamos parar ali, naquele momento, com tantas dúvidas, com tanto medo, com tanta angústia, mas nós conseguimos vencer e nós vamos vencer sempre. Basta que a gente sempre tenha isso em mente, sempre tenha isso no coração. Deus, Ele está sempre à frente de tudo. Maria está sempre à frente na nossa caminhada. Jesus o Cristo renasceu, reviveu para todos nós. Então que a gente tenha sempre essa certeza. Eles nunca nos abandonam. Então essas bênçãos que nós recebemos todos os dias, nós temos somente que agradecer. Agradecer por tudo. Por sofrimentos, por desafios, por obstáculos, porque é tudo isso que faz com que a gente cresça e realmente se torne um ser humano melhor, uma alma melhor,
porque é isso que nós vamos levar e é isso que nós precisamos para a nossa alma. Crescimento, evolução, por mais difícil que seja, que nós tenhamos sempre isso em mente e que a gente continue sempre a acreditar em nós e acreditar nesses bons amigos que estão aí o tempo todo do nosso lado. Tá bem, gente? Então, nunca percam a oportunidade de acompanhar essas orientações, essas mensagens do Templo Espiritual Maria Santíssima. Entre no canal, acompanhe todas essas mensagens, todas essas orientações, porque são para a vida. Para a vida aqui na Terra e também para nossas outras vidas. Para nossa alma levar todo esse conhecimento. Tá certo? Fiquem todos na paz de Deus. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.